continuando os nossos estudos, vamos agora para outros artigos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí, a primeira coisa, até antes da gente avançar, diz o artigo 3º, porque aqui nós já vamos para o artigo 5º, né, o 4º e o 5º da Lei de Introdução, mas diz o artigo 3º que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, ninguém pode se excusar dizendo, ai, não sabia que essa lei existia. Por que a gente não pode falar isso, mesmo que a gente não seja exímio conhecedor da lei? Porque todas as normas são publicadas. Hoje, então, na era da informação, na era da internet, tudo a gente coloca no Google, é muito fácil a gente encontrar o texto legislativo. É muito fácil também a gente encontrar a interpretação desse texto, porque hoje todos nós professores, juristas, vivemos publicando então, enfim, as nossas ideias e as nossas interpretações sobre aquele texto legislativo. Ou seja, trocando em miúdos, não há desculpa para você dizer, nunca ouvi falar dessa norma, ok? Não existe isso. Aí nós vamos então cuidar agora do que chamamos integração das leis. Nós estamos falando da aplicação, da interpretação do texto legal. Estamos dizendo o seguinte, existe a lei, mas essa lei vai ter lacuna, porque a lei não vai conseguir, meus amigos, disciplinar absolutamente tudo. A lei não vai conseguir disciplinar todas as situações concretas que podem acontecer no mundo dos fatos. Não há como. E por não existir essa possibilidade, então o que é que nós vamos fazer? Buscar maneiras de integrar. Integrar é exatamente preencher a lacuna da lei. O ordenamento jurídico não tem lacunas, porque o ordenamento jurídico tem ferramentas, institutos que podem ser usados a fim de que o juiz aplique, no caso concreto, aquele instituto, vamos dizer assim, chamado justiça. O magistrado é aquele que deve ordenar a convivência social novamente ou reordenar essa convivência. Existe um princípio, vou escrevê-lo aqui para você, chamado non-liquid. Ou seja, o que é o non-liquid? O magistrado não pode alegar lacuna da lei, dizer, ah, não tenho como julgar. Por quê? Porque não tem lei que discipline o caso concreto. Não tem lei, mas tem instituto para disciplinar o caso concreto. E como que nós vamos fazer, então? Aplicar aquilo que o artigo 4º da Lei de Introdução nos revela. Ele diz, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Você que está se preparando para a próxima prova do TJDF, inclusive esses dias eu estava lendo, estamos aí na expectativa de uma nova prova, já com banca, etc. Então, você que está se preparando para isso, você lembra do que caiu na prova anterior do CESP e que perguntava se esses critérios formavam um rol preferencial e taxativo de integração das leis. Perfeito. Esses critérios, quais? Analogia, costumes e princípios gerais de direito, são o que nós chamamos um critério preferencial e taxativo. Como assim? Primeiro, para chegar na solução do caso concreto, eu preciso buscar na analogia. Como assim analogia, Patrícia? Bom, analogia é buscar, num caso semelhante previsto em lei, a solução para aquele caso concreto. Já puxando aqui para a nossa matéria, eu vou te dar um exemplo, você vai anotar, depois você vai olhar junto comigo no Código Civil. É só um exemplo mesmo, tá? São os artigos 156 e 157 do Código Civil. Esses dois artigos cuidam de dois defeitos do negócio jurídico. Que defeitos são esses? O do 156 é chamado estado de perigo. O do 157 é chamado lesão.
Deixa eu contextualizar para você. Defeito do negócio jurídico quer dizer o seguinte: eu fiz o contrato, eu estabeleci um negócio, só que a minha vontade ao celebrar esse negócio não está livre, não está espontânea. E alguém se aproveita disso, aproveita do meu desespero, aproveita da minha necessidade, aproveita da minha inexperiência e faz com que eu assuma uma obrigação desproporcional. Ou seja, a pessoa tem vantagem em cima de mim, em cima desse meu desespero, dessa minha necessidade, dessa minha inexperiência. Tá, então quer dizer que tanto o estado de perigo quanto a lesão tem isso de semelhante. Qual é a diferença desses dois? Bom, a diferença é que no estado de perigo, que está no artigo 156, no estado de perigo, essa necessidade que eu tenho, ou seja, esse meu desespero, é porque eu quero salvar alguém. Ou eu quero salvar a mim mesma, ou eu quero salvar uma pessoa da minha família. Por exemplo, eu estou com um parente meu internado no hospital, eu preciso pagar a conta do hospital. Eu acabo fazendo um negócio com você, vendendo um patrimônio que eu tenho por um valor muito abaixo do valor de mercado, ou seja, uma obrigação desproporcional. Por que eu faço isso? Porque você sabe que eu estou desesperado, você sabe que eu preciso salvar alguém. Como a minha vontade, neste caso, não é livre, então, o próprio código vai dizer, esse negócio é anulável. Dizer que um negócio é anulável é dizer que esse negócio pode ser desfeito. Ou seja, você me devolveria o valor que eu te paguei. Desculpe, né? Eu te devolveria, porque eu que te vendi, né? Então, eu devolveria para você o valor que você me pagou e você me devolve o bem que eu te vendi. Por quê? Porque o negócio pode ser desfeito por vício na vontade. Como é que é o nome desse vício? Estado de perigo. No artigo 157, nós vamos cuidar do defeito chamado lesão. E a lesão é a mesma coisa, né? Eu estou desesperada, eu tenho inexperiência e aí acabo por te vender uma coisa. Por exemplo, né? Faço um negócio com você por um valor muito abaixo do valor de mercado. Nessa segunda situação, vamos pensar na inexperiência. Eu não estou desesperada para salvar ninguém, então não é estado de perigo. Eu só não conheço daquele negócio, eu só não entendo quanto vale aquele bem. E aí eu acabo te vendendo por, sei lá, 50%, 60% abaixo do valor de mercado. E nisso você ganha vantagem em cima de mim. Esse negócio também é anulável. A minha vontade não é livre, não é espontânea. Você não está de boa fé, você está com dolo de aproveitamento. Você está se beneficiando, não é? E está se beneficiando, vale dizer, de má fé. Porque você sabe que eu não conheço daquilo, você abusa da minha confiança até nesse ponto. Veja, o artigo 157, que traz o vício da lesão, ele tem uma solução antes de desfazer o negócio, porque nós vamos estudar isso na nossa sequência. É muito melhor você dar continuidade, conservar o negócio, é muito mais fácil para o ordenamento jurídico do que você desfazer o negócio. Nós temos 4 anos para buscar essa anulação. Imagina daqui a 4 anos, cadê esse bem, quanto ele vale, quem é que tem dinheiro para pagar. É muito mais complicado. Então, o artigo 157, parágrafo 2º, vai dizer que não se decretará a anulação do negócio jurídico se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, veja, nós vamos manter o negócio. Não são extremamente parecidos? São. Então, apesar de o Instituto do Estado de Perigo ser omisso quanto à continuidade do negócio, à conservação do negócio, como no artigo 157, que é um instituto bastante parecido analogicamente, então eu vou aproveitar da solução da conservação e vou usar dessa solução também para o estado de perigo. É isso que a gente faz na prática, então. O estado de perigo é omisso, usa a solução da lesão. E assim a gente mantém o negócio da solução ao caso concreto. Muito mais interessante.
Não conseguimos. Não existe na analogia, procuramos o texto legislativo, não tem nada parecido. Bom, se não tem analogia, vamos para os costumes. Vou apagar aqui só para você não confundir. Vamos, então, para os costumes. O que são os costumes? A prova do TJDF já perguntou o que eram costumes. Costumes são uma prática reiterada que dá o senso de obrigatoriedade. Um exemplo clássico de costume, não está legislado, mas é solução do caso concreto, é o cheque pré-datado. Porque pela lei do cheque, cheque é ordem de pagamento à vista. Inclusive, esse é um costume contra a legem, porque a lei diz cheque é ordem de pagamento à vista, mas a gente sabe que a gente usa demais o cheque pré-datado, ou também chamado de antedatado ou pós-datado, tudo depende do parâmetro. Se eu estou assinando hoje para você descontar, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, então eu estou falando que ele está previamente datado para ser descontado daqui a 4 meses. Daqui a 4 meses você pode dizer, não, esse cheque, ele já foi datado para essa data, ou seja, pré-datado, antedatado ou pós-datado, enfim, não importa. Né? Isso aqui é só uma questão de termo. Mas a gente usa o cheque pré-datado, vamos pela expressão coloquial. A gente usa o cheque pré-datado. Aí não tem solução no caso concreto, porque eu te dou 10 cheques para você descontar um a cada mês. Aí você vai lá e desconta todos de uma vez só. Você desconta 4 de uma vez só. Cheque é ordem de pagamento à vista, você vai ao banco e o banco desconta para você, me causando um prejuízo e ofendendo aqui o nosso combinado, não é? Ofendendo, traindo aquilo que nós estabelecemos. Não tem nada na lei para solucionar. Não tem nada parecido na analogia, vamos para o costume. Se esse costume traz em si uma negociação, vai dizer inclusive o STJ que a apresentação antecipada de cheque pré-datado gera dano moral. A dívida existe? Existe. Eu tenho que pagar? Tenho, eu te dei os cheques, mas nós combinamos as datas de você apresentar esses cheques. Portanto, eu posso pedir dano moral. Salvo melhor juízo é a súmula 370, salvo melhor juízo. Mas o costume deu solução para o caso concreto. E isso foi tão interessante porque isso se aplicou de maneira tão repetida, essa solução foi dada na jurisprudência de maneira tão repetida que isso gerou a edição de uma súmula, ou seja, um substrato, um extrato daquele entendimento reiterado. Hoje é a aplicação da súmula 370 do STJ. Mas pode acontecer, para eu chegar aqui na minha solução do caso concreto, que eu procure na analogia e não ache, que eu procure nos costumes e não ache. Aí não tem jeito. Eu vou para aquilo que nós chamamos, de princípios gerais do direito. O que são os princípios gerais? Primeiro, princípio é aquela ideia primitiva que está no legislador e que faz com que ele edite a norma. De verdade, os princípios sequer precisariam ter se tornado norma ou estar estampados em norma, como por exemplo na Constituição, em que a gente vê que é garantido o princípio ou o exercício do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da razoabilidade, enfim. Não haveria necessidade. Mas os princípios gerais de direito, o falar conforme a verdade, não é? Dar a cada um o que é seu, não lesar ninguém, buscar uma sociedade equânime, buscar a igualdade, buscar a justiça, isso não precisa sequer estar expresso em lei. Isso até, vale dizer, muitas das vezes a gente aprende desde a mais tenra infância com aqueles que nos educam. Isso a gente passa para os mais novos desde a mais tenra infância. A gente ensina a falar a verdade, a gente ensina a se pegar emprestado, devolver, a gente ensina a ser honesto, a não lesar ninguém, a buscar agir com justiça e retidão. Isso é o que nós chamamos então de princípios gerais.
E nesse sentido, se não estiver na lei, a gente busca na analogia, se não tiver nenhuma solução na analogia, a gente busca nos costumes, se não tiver, os princípios gerais vão resolver. Acabou. Aí você vai falar, mas professora Patrícia, e a equidade? Eu vou até colocar aqui embaixo para você, porque a solução por meio da integração, isso aqui é a forma de buscar integração, e aí a gente chega à solução do caso concreto. Ou seja, a origem de tudo isso aqui é uma omissão legislativa. Fechou? Fechou. Agora, eu vou ter aqui, quem me pergunte sobre a equidade. E vai dizer, Patrícia, e a equidade? Como que eu faço? O que vem a ser a equidade? Equidade não é uma forma de integração? Não. Eu comecei dizendo a você que o critério preferencial e taxativo estava aqui. Analogia, costumes e princípios gerais. Equidade, que é buscar uma solução justa sem observar a lei, ou sem necessariamente observar a lei, tem que vir previsto e permitido em lei. Como assim? Ora, lembra que aqui existia uma omissão legislativa que me impulsiona a buscar analogia, costumes e princípios gerais. Na equidade não existe uma omissão. Na equidade existe uma previsão que permite que eu aplique a equidade. Vou te dar um exemplo muito singelo. Artigo 475-A, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Ele diz que em acidentes de veículo, ação de acidente que discuta a reparação civil por acidente de veículo, mesmo que a parte, ao fazer o pedido, não tenha estipulado um valor de indenização, ou mesmo que tenha pedido um valor de indenização, quando chegar na sentença, o juiz é obrigado a determinar um valor de condenação. Deixa eu colocar isso para você. E ainda diz lá que é defeso a ele produzir uma sentença ilíquida, ainda que para isso ele tenha que usar dos critérios de experiência própria. Eu estou querendo dizer o seguinte, vamos imaginar que a gente conhece uma pessoa, vítima de um acidente de veículo. Ela ingressa com uma ação de reparação civil contra o causador do acidente. E aí ela não sabe ainda quanto que ela vai precisar, porque ela precisa de dano material, ela vai ficar, essa vítima, não é? A autora da demanda, vai fazer cirurgia, vai ficar internada, vai fazer fisioterapia, ficou afastada do trabalho, a gente não sabe por quanto tempo ainda. Então ela faz um pedido que a gente chama de pedido genérico. Ela não sabe ainda qual é o valor que ela precisa, mas ela já está entrando com a ação e já está pedindo que seja condenado. E deixa para estabelecer esse valor mais para frente. Não tem problema. Isso é o que a gente chama, então, de pedido genérico. Exatamente porque não dá para saber, desde logo, as consequências todas desse ato ilícito. Aí ela ingressa com esse pedido. Ok. Aí o juiz vai dar a sentença. Via de regra, quando o pedido é genérico, como nesse nosso caso, a sentença pode dizer assim, condeno a pagar, condeno o autor de todo o dano, não é o causador do acidente, a pagar, e depois da sentença a gente vai fazer direitinho o levantamento de todos os danos para chegar nesse valor. A gente pode fazer isso, que é o que a gente chama de liquidação dessa sentença. Mas no caso de acidente de veículo, não. Porque o artigo 475-A, parágrafo 3º, diz que nesses casos é vedado ao juiz proferir uma sentença ilíquida, fixando de plano e a seu prudente critério, olha a previsão da lei, permitindo que o juiz use da equidade, a seu prudente critério, ele tem que estabelecer o valor devido. Quanto que seria mais ou menos? A gente ainda não tem uma exata percepção, mas ele tem que dizer
pautado na equidade, nessa solução justa, humana, razoável, qual é o valor devido? Ele é obrigado a colocar esse valor. E por ser obrigado a colocar esse valor, a lei prevê, permite que ele use da equidade. Então, a equidade, essa solução justa, humana, razoável, que não está propriamente prevista em lei, só pode ser usada quando a própria lei permite. Outro caso muito clássico, que é o caso da interdição. Eu vou interditar um relativamente incapaz. A pessoa é pródiga, ébria, viciada em tóxico, excepcional, eu preciso interditá-la. Quem vai ficar como curador? Bom, a lei diz que tem que ser lá o cônjuge, o pai e a mãe ou descendentes. A pessoa não tem cônjuge ou está separado de fato desse cônjuge, o casamento não deu certo. O pai e a mãe já são idosos, não têm condições de cuidar desse curador. E os descendentes são muito pequenos, ainda não têm condições também de assumir esse encargo. Quem é que o juiz vai determinar que fique na função de curador? Não sei. Ele não precisa aplicar a legalidade estrita, ele precisa encontrar uma pessoa que queira cuidar. Às vezes é um amigo, às vezes é um parente mais distante, às vezes é um padrinho, uma madrinha, que parente propriamente dito não é, mas que vai assumir essa função de curador por amor àquela pessoa que precisa de cuidados e que precisa ser interditada. O juiz pode nomear essa pessoa? Pode. E o juiz pode nomear exatamente por quê? Porque nos procedimentos de jurisdição voluntária, o Código de Processo Civil também diz que o juiz não está obrigado a observar critério de legalidade estrita, que ele pode adotar a solução mais conveniente ou oportuna. Então, fechando aqui esse estudo. Na integração, na lacuna da lei, analogia, costumes e princípios gerais. Não é um caso de omissão legislativa, mas um caso de previsão legislativa que permita, o magistrado pode usar da equidade. Integramos a lei? Integramos. Agora, a gente vai ter o que diz lá que a lei não retroage, não é isso? E a gente aprendeu que a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. A gente sempre aprendeu isso lá no direito penal, não é assim? Que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Estamos falando do princípio da irretroatividade, mas com aplicação imediata. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no artigo 6º diz, né, que a lei tem efeitos gerais e imediatos. E aí diz lá que respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Mas a lei pode retroagir excepcionalmente para beneficiar o réu, conforme diz o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Quando diz respeito ao Estado e à capacidade das pessoas, por exemplo, a gente viu a maioridade civil era com 21 anos. Aí imagina que você estava com 20. Aí disseram assim, a partir de agora, Código Civil, 18 anos já é maior de idade. O Código Civil de 2002 diz que a partir dos 18 anos nós já somos maiores de idade. Bom, então retroage, aquele que tinha ali, né, 20 já vai ser plenamente capaz, não precisa mais esperar fazer 21. Direitos de família não patrimoniais, ou seja, quando a gente fala, por exemplo, da idade núbil, a partir de quando a gente pode casar? A gente pode casar a partir dos 16 anos. E aí chegou uma lei nova, diz que a gente pode casar a partir dos 16 e não com 18. Eu estou com 17, já posso me casar? Posso, porque eu já estou na aplicação da lei nova. E a norma constitucional. Lembra que não existe direito adquirido em face de norma originária da Constituição. Antes da gente avançar aqui, porque agora nós vamos conversar sobre o princípio da segurança jurídica, eu queria só fazer um adendo aqui com você.
No artigo 4º, a gente fala da integração das leis, ou seja, tem lacuna e aí a gente volta, vamos dizer assim, a buscar critérios para completar essa lacuna, que seriam analogia, costumes, princípios gerais. Mas o artigo 5º, que está aí na sua sequência, ele diz que na aplicação da lei nós vamos buscar os fins sociais a que ela se destina e as exigências do bem comum. E nesse ponto estamos falando de interpretação da lei, de aplicação da lei. A lei existe, mas existindo precisa ter uma finalidade de aplicação ou de interpretação. E qual é essa finalidade? Os fins sociais dessa lei e as exigências do bem comum. O legislador deve sempre buscar a pacificação social ou o retorno a essa pacificação social. Então, nós temos que ter isso muito claro, que o artigo 4º cuida de integração, na hipótese de lacuna, e o artigo 5º cuida de aplicação, não há lacuna. A lei existe e ele interpreta. Tudo bem? Bom, por enquanto é isso que nós vamos conversando. Na sequência, nós vamos estudar outros institutos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu espero que você esteja aproveitando. Você já pode, inclusive, começar a fazer alguns exercícios. Depois eu vou trazer uma ou outra questão para você ver como que isso é cobrado em prova. E, na sequência, vamos, então, estudar mais de Direito Civil. Até lá!